A realidade da morte segundo a Bíblia. A morte não transforma as pessoas em espíritos guardiões. A Bíblia não diz que seus entes queridos flutuam sobre sua cama à noite ou lhe enviam penas ao vento. Ela diz algo muito mais fundamentado, mas profundamente esperançoso. Gênesis 3:19 diz: porque tu és pó e ao pó retornarás. Isso não é poético, é preciso. O corpo morre, se decompõe e retorna à terra. Mas e o espírito? Eclesiastes 12:7 oferece uma resposta em camadas. Então o pó retornará à terra como era, e o espírito retornará a Deus, que o deu. Parece tranquilo, não é? Mas também é conclusivo. Não há nenhum indício de ficar por perto, assistir a churrascos em família ou espiar formaturas. O espírito volta para Deus, o corpo para a terra. E é isso, até a ressurreição. Mas é aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acham que o espírito que retorna significa que nossos entes queridos falecidos estão de alguma forma flutuando como espectadores cósmicos. Mas Hebreus 9:27 esclarece: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que não há idas e vindas, nem assombrações, nem negócios inacabados. A morte não é um corredor entre dois cômodos, é uma porta que se tranca atrás de você. E o que está por vir é o julgamento, não a observação dos vivos. Então isso significa que eles estão completamente alheios a tudo. Eles simplesmente se foram? É nisso que vamos nos aprofundar a seguir. Vamos ser honestos. Queremos que eles saibam. Quando você finalmente conseguiu aquele emprego, você sussurrou: pai, eu consegui. Quando seu filho nasceu, você olhou para cima e sorriu, esperando que a avó pudesse ver. Quando você passou pelos momentos mais difíceis da sua vida, disse a si mesma: eu sei que ele está cuidando de mim. Mas a pergunta permanece: isso é verdade ou é uma bela ilusão que nos ajuda a sobreviver ao luto? Vamos abrir a Bíblia, não as nossas emoções. Eclesiastes 9:5-6 nos atinge como um vento frio. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e para eles não há mais recompensa, porque a sua memória ficou esquecida. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nunca mais terão parte em nada do que se faz debaixo do sol. Deixe essas palavras se fixarem. Os mortos não sabem de nada. Não um pouco, não um pouco, nada. Eles não sentem mais amor. Eles não odeiam mais. Eles não invejam mais. Eles não estão mais rolando os eventos da sua vida da sacada do céu. Eles não têm parte em nada do que se faz debaixo do sol. Em outras palavras, na terra. Isso não é frio. Isso é escritura. Não significa que eles não importam mais. Significa que sua jornada neste mundo está completa. O Salmo 1:4-6 confirma isso. Seu espírito se vai, ele retorna à terra. Naquele mesmo dia, seus planos perecem. Chega de metas, chega de vigilância, chega de interação. O silêncio do túmulo não é poético, é total. Os mortos não ficam por perto como fantasmas de filmes. Eles não estão presentes no seu casamento em espírito. Eles estão em repouso. Mas espere, e os sonhos, e os momentos que parecem sobrenaturais, e as histórias na Bíblia em que os mortos parecem conscientes, é aqui que a coisa fica complexa e poderosa, porque agora entramos nos versículos mais incompreendidos da Bíblia. É aqui que as coisas ficam desconfortáveis. Já vimos que a Bíblia diz que os mortos nada sabem e não têm parte em nada do que se faz debaixo do sol. Isso é bem claro. Mas então, o que fazemos com essas passagens misteriosas que parecem mostrar o oposto? Você sabe quais são. Um profeta morto reaparece de repente. 2 santos antigos aparecem brilhando ao lado de Jesus. Um homem em tormento fala do túmulo sobre seus irmãos ainda vivos. Essas histórias nos assombram. Não porque contradigam a verdade, mas porque não entendemos realmente o que elas estão tentando dizer. Então, vamos caminhar em meio à neblina. Não para nos perdermos nela, mas para clareá-la de uma vez por todas. Vamos começar com a história do homem rico e Lázaro. Em Lucas 16, Jesus conta uma história emocionante. Um homem rico vive no luxo, enquanto um pobre mendigo chamado Lázaro jaz à sua porta, faminto e coberto de feridas. Ambos morrem. De repente, a cena muda. Lázaro é levado para o lado de Abraão, confortado, curado, seguro. O homem rico, no entanto, encontra-se em agonia, ardendo em tormento. Do outro lado de um grande abismo, ele vê Abraão, ele vê Lázaro, e ele grita. É intenso, emocionante. Você pode sentir o arrependimento transbordando da alma deste homem. Ele implora por alívio. Ele implora para que alguém vá avisar sua família. E é justamente aí que muitas pessoas param e dizem: viram? Os mortos estão conscientes. Ele se lembra. Ele fala. Ele vê. Mas pare.
Este não é um relato em primeira mão de alguém que morreu e voltou. Isto é Jesus contando uma parábola, uma história projetada para ensinar verdades espirituais por meio de imagens simbólicas. E Jesus não usou parábolas para descrever mecanismos teológicos literais. Ele os usou para confrontar corações, expor o orgulho e chamar as pessoas ao arrependimento. Se interpretarmos esta parábola como uma descrição literal da vida após a morte, entraremos em contradição direta com o restante das Escrituras. Observe também que o homem rico não vê a terra. Ele não observa sua família. Ele não observa nada acontecendo entre os vivos. Ele fala apenas de memória. Ele sabe que tinha 5 irmãos. Ele sabe que eles precisam se arrepender. Mas ele não os vê. Não há vigilância divina. Não há fantasma observando do céu. E então vem a verdadeira mensagem. Quando o homem rico implora que alguém seja enviado dentre os mortos para avisar seus irmãos, Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam. Tradução: a palavra de Deus basta. Os vivos não precisam de sinais dos mortos. Eles precisam de fé no Deus vivo. Esta história não é sobre o que os mortos sabem. É sobre o que os vivos ignoram. Agora vamos subir a montanha, literalmente. Em Mateus 17, testemunhamos uma das cenas mais sobrenaturais do Novo Testamento. Jesus leva Pedro, Tiago e João a um lugar alto. E lá, em glória radiante, Moisés e Elias aparecem, falando com ele. Séculos se passaram desde a morte de Moisés. Elias foi levado em uma carruagem de fogo. No entanto, aqui estão eles, vivos, gloriosos, conversando com o Filho de Deus. Certamente isso prova que os mortos podem aparecer, certo? Espere aí. Este não é um evento típico da vida após a morte. Esta é a transfiguração, um evento único, divinamente orquestrado, onde o céu e a terra colidem com um propósito singular, revelar a majestade plena de Jesus aos seus discípulos. Moisés e Elias não aparecem aleatoriamente. Eles não estão flutuando por aí, escolhendo visitar. Eles são convocados para um momento específico de revelação divina. E eles não falam com Pedro, Tiago ou João. Eles falam com Jesus. Não se tratava de humanos invocando os mortos. Não se tratava de mortos visitando os vivos. Era uma prévia celestial de quem Jesus realmente é, o cumprimento tanto da lei, Moisés, quanto dos profetas, Elias. Vale a pena notar também que Elias nunca morreu de fato. Ele foi levado ao céu em um redemoinho. Sua presença aqui é única, não normativa. E Moisés, seu corpo foi sepultado pelo próprio Deus. Não se tratava de um retorno dos mortos. Era um vislumbre da eternidade. Por fim, chegamos ao momento mais sombrio e perturbador, Saul e o espírito de Samuel. Em 1 Samuel 28, o rei Saul está desesperado. Deus parou de falar com ele, sem sonhos, sem profetas, sem orientação. Então, ele faz algo proibido. Ele procura uma médium, uma bruxa em Endor, e pede a ela que traga o espírito do profeta Samuel. E algo aterrorizante acontece. A mulher grita. Samuel aparece. Ele fala com clareza. Ele transmite uma mensagem de julgamento. E Saul desaba de medo. Agora, isso parece real. Parece sobrenatural. Mas a questão é, foi mesmo Samuel? Há 2 visões principais. Alguns acreditam que Deus permitiu um milagre único, permitindo que Samuel aparecesse e repreendesse Saul. Outros acreditam que foi uma personificação demoníaca, permitida por Deus como forma de julgamento. De qualquer forma, a mensagem é a mesma. Isso não era normal. Na verdade, esse evento está cercado de advertências. Deus já havia condenado a necromancia e a comunicação com os mortos em Deuteronômio 18. Este foi um ato de rebelião, não de reverência. Saul não estava buscando sabedoria. Ele estava se apegando a coisas proibidas porque havia parado de ouvir a Deus. Este momento não prova que os mortos estão observando ou podem ser alcançados. Prova que, quando rejeitamos a voz de Deus, nos tornamos vulneráveis ao engano. E esse é o cerne de toda esta sessão. Quando as pessoas anseiam por ouvir dos mortos, muitas vezes se expõem ao perigo espiritual. Essas passagens não foram escritas para confortá-lo com contato. Elas foram escritas para alertá-lo a não buscá-lo. Porque a verdade é, Deus já falou. E o que ele diz é mais do que suficiente. Vamos falar sobre uma crença que parece tão calorosa, tão humana e, no entanto, pode não ser tão bíblica quanto pensamos. É aquela convicção silenciosa que as pessoas carregam lá no fundo. Mamãe está me olhando de cima. Vovô viu o casamento do céu. Ela é meu anjo da guarda agora, sempre cuidando de mim. Você ouve isso em elogios. Você sente isso naqueles momentos silenciosos de luto, quando algo em seu coração sussurra. Eles ainda estão comigo. E sejamos honestos, isso traz conforto. A ideia de que eles não simplesmente desapareceram, que eles estão de alguma forma torcendo por você das nuvens.
que eles não partiram de verdade. Mas aqui está a pergunta difícil que a maioria nunca ousa fazer. É verdade ou é algo que gostaríamos que fosse verdade, porque a alternativa é dolorosa demais para suportar? Vamos ao versículo que alimenta essa crença mais do que qualquer outro. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Parece lindo, não é? Como se estivéssemos em um estádio, correndo a corrida da vida, enquanto uma enorme multidão celestial de santos, incluindo nossos entes queridos, nos aplaude lá de cima. É assim que frequentemente é pregado. É assim que frequentemente é retratado. Mas é isso que realmente significa. Para entender este versículo, você precisa olhar para trás, especificamente para todo o capítulo anterior, Hebreus 11. Este é o famoso Salão da Fé. Uma lista rápida de homens e mulheres que viveram e morreram na fé. Abel, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Raabe e muitos outros. Estas são as testemunhas, não no sentido de assistir, mas no sentido de testemunhar. Eles não são espectadores nas arquibancadas, são exemplos no registro. Suas histórias falam, sua fé ecoa, suas vidas são um testemunho do poder de confiar em Deus, mesmo quando não puderam ver o cumprimento da promessa. Em grego, a palavra usada para testemunha é martos, a mesma raiz a qual derivamos mártir. Significa alguém que testemunha, não alguém que observa. Então, não, esta não é uma foto da sua avó observando você do céu, batendo palmas toda vez que você resiste ao pecado. É um lembrete de que a vida dela, se foi vivida em Cristo, ainda fala, assim como a de Abel ainda fala, Hebreus 11:4. Mas, quanto ao Apocalipse, alguns apontam para uma imagem poderosa em Apocalipse 6:9 e 10. As almas dos santos martirizados são vistas debaixo do altar, clamando, até quando, ó Senhor, Santo verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam na terra? Certamente soa como consciência. Essas almas se lembram do que aconteceu. Elas clamam por justiça. Elas não estão dormindo em algum estado inconsciente. Elas estão alertas. Então, o que acontece? O contexto importa. Primeiro, está uma literatura apocalíptica, repleta de simbolismo, visões e imagens proféticas. Não se trata de uma transmissão ao vivo do tribunal celestial. É uma visão mostrada a João para revelar verdades espirituais. Segundo, observe o que elas sabem. Elas sabem que a justiça ainda não chegou. Elas não dizem, nós vemos o que está acontecendo. Elas não mencionam nenhum evento atual. Seu conhecimento parece limitado, e é possível que tenha vindo de Deus, não de observar a Terra como um canal de notícias celestial. Mesmo que estejam conscientes em algum sentido, não há nenhuma indicação de que estejam observando as ações cotidianas dos vivos. Não há nenhum versículo que diga, as almas no céu monitoram seus entes queridos. Não há nenhuma sugestão bíblica de que suas decisões estejam sendo monitoradas por parentes falecidos. Então, por que isso importa? Porque se nos apegarmos à crença de que nossos entes queridos estão nos observando, podemos começar a recorrer a eles em busca de conforto, em vez de buscar aquele que realmente prometeu estar conosco. E sejamos claros sobre outra coisa: humanos não se tornam anjos. Não importa quantas vezes ouçamos o céu ganhou outro anjo, a Bíblia faz uma distinção clara entre anjos e pessoas. Hebreus 1:14 descreve os anjos como espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Eles não são almas glorificadas. Não são humanos mortos em forma alada. São seres criados com um propósito específico, distinto da história humana. Não morremos e nos tornamos observadores no céu. Não nos transformamos em protetores de nossos filhos. Esse papel pertence aos anjos, e mesmo assim, é sempre por ordem de Deus, não por emoção humana. Então, onde isso nos deixa? Nos deixa com a verdade. Uma verdade que pode não ser tão emocionalmente aconchegante, mas uma verdade que é mais sólida, mais confiável e, em última análise, mais esperançosa. Os mortos não estão nos observando, mas Deus está. Os anjos ministram sua palavra, e nosso conforto não está nos olhos invisíveis de entes queridos. Está no amor onipresente e onisciente do Deus vivo. É aqui que a curiosidade cruza uma linha perigosa. Você provavelmente já ouviu isso antes. Alguém diz, eu vi uma borboleta branca, era minha mãe. Ou, ela veio até mim em um sonho e me disse que tudo vai ficar bem. Outros vão além, consultando médiums, assistindo a programas de caça-fantasmas, até mesmo participando de cerimônias espíritas, tudo na esperança de uma coisa: ouvir o outro lado. Porque o luto não anseia apenas por respostas. O luto anseia por conexão. E quando o silêncio se torna insuportável, as pessoas procuram sussurros,
qualquer sinal, qualquer símbolo, qualquer voz que diga: ainda estou aqui. Mas a Bíblia não flerta com esse assunto. Ela não suaviza a linguagem. Ela não diz tenha cuidado. Ela diz para não fazer. Deuteronômio 18, 10, 12 estabelece um limite firme. Que ninguém se ache entre vocês que pratique adivinhação ou feitiçaria, interprete presságios, pratique feitiçaria, conjure encantamentos, seja médium ou espírita, ou consulte os mortos. Qualquer um que faça essas coisas é detestável ao Senhor. Não desanimado, não enganado, detestável. Por quê? Porque Deus seria tão rigoroso com algo que parece, superficialmente, tão inocente. Uma borboleta, um sonho, uma voz que soa familiar, porque não é sua mãe, não é seu avô, não é a voz de uma criança perdida. É algo completamente diferente. Vamos nos aprofundar. A Bíblia fala de espíritos familiares, entidades espirituais enganosas que imitam os mortos. Não são fantasmas doces que pairam por amor. Fazem parte de uma agenda mais sombria. Forças demoníacas que imitam vozes, memórias, emoções. E por que são tão convincentes? Porque observam sua família há gerações. Sabem como seu pai riu. Conhecem o perfume da sua mãe. Conhecem a música que tocou no funeral. E quando aparecem, não vêm para confortar. Vêm para afastar você da verdade. 2 Coríntios 11 horas 14 deixa claro. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Claro que parece reconfortante. Claro que parece real. Mas o engano sempre usa o disfarce que ansiamos por ver. É por isso que sessões espíritas, cartas de tarô, tabuleiros Ouija e médium são tão perigosos, não porque sejam falsos, mas porque funcionam. Não pelo poder dos mortos, mas pela manipulação de demônios. Mesmo aqueles sonhos que parecem sagrados, aqueles momentos em que um ente querido aparece, fala de paz, dá direção, precisam ser testados. Porque aqui está a verdade séria. Se a mensagem contradiz as escrituras de alguma forma, se implica que os mortos estão vigiando, guiando ou protegendo, se encoraja você a confiar em um espírito em vez do Espírito de Deus. Não vem do céu. Jeremias 17 horas e 9 alerta. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Não podemos confiar em nossas emoções. Não podemos construir teologia sobre sentimentos. Construímos sobre a palavra de Deus. Agora, alguém pode perguntar: mas Deus não usou sonhos na Bíblia? Com certeza, José, Daniel e até Paulo receberam mensagens divinas por meio de sonhos. Mas aqui está a diferença. Esses sonhos nunca vieram dos mortos. Eles vieram de Deus. E eles nunca contradisseram a sua palavra. Eles se alinharam perfeitamente com ela. Então, sim, Deus ainda pode usar sonhos. Mas ele nunca usará os mortos para lhe enviar mensagens. Esse é um canal que ele fechou para sua proteção. Vamos voltar a 1 Samuel 28, onde Saul, desesperado e abandonado, procura uma médium para invocar o profeta Samuel. Contra tudo em que acreditava, ele recorre a uma mulher que trafica artes proibidas. E funciona, ou assim parece. Uma figura aparece. A médium grita. A voz soa como a de Samuel. A mensagem é severa e aterrorizante. Mas era mesmo Samuel? Alguns acreditam que Deus permitiu isso como uma exceção única. Outros acreditam que foi um demônio imitando o profeta. De qualquer forma, a lição não é que isso é aceitável. A lição é que isso é o que acontece quando você para de ouvir a Deus. Saul havia silenciado os profetas. Ele havia ignorado a voz de Deus. E agora, em desespero, ele cruzou a linha proibida e não encontrou paz do outro lado. Apenas julgamento. É isso que acontece quando tentamos contatar os mortos. Não obtemos respostas. Somos enganados. E em vez de conforto, herdamos o caos. Então, o que fazemos com a saudade? O que fazemos quando a dor é tão profunda que daríamos qualquer coisa para ouvir a voz deles novamente? É aí que a próxima verdade brilha mais forte. Porque, embora Deus proíba os mortos de falar conosco, Ele faz algo ainda mais poderoso. Ele mesmo fala conosco. Se Deus é amor, se Ele vê nossos corações partidos, ouve nossos gritos à noite, nos vê despedaçados sob o peso de perder alguém sem quem não podemos viver, porque Ele não os deixa voltar, só uma vez. Porque Ele não permite um sonho tão vívido, uma voz tão clara, um sinal tão inegável que apagasse nossas dúvidas, aliviasse nossa dor. Porque Ele não deixa o véu se abrir. É uma das perguntas mais humanas que poderíamos fazer. E enterrada sob ela não está a rebelião, mas uma dor profunda, crua e angustiante. Se Deus pode fazer qualquer coisa, por que Ele permanece em silêncio quando mais sofremos? A resposta não é fria, não é cruel, não é um jargão teológico ou um dar de ombros desdenhoso. A resposta é fé. 2 Coríntios 5 horas e 7 diz: porque andamos por fé
e não pelo que vemos. Veja bem, Deus não está apenas tentando nos confortar por um momento. Ele está construindo algo eterno em nós. E isso não vem por meio de sentimentos, vem pela fé. Não fé em uma experiência, não fé em um sonho, nem mesmo fé em alguém que amamos. Fé nele, porque enquanto tivermos esperança de ouvir dos mortos, teremos dificuldade em ouvir o Deus vivo. E Deus quer ser aquele a quem recorremos, não a memória de alguém que perdemos, não um meio, não um sentimento, ele. Mas aqui está a parte que muitos ignoram. Deus não está distante da sua dor. Ele não está observando do céu, frio e distante. Ele entrou nele. Em João 11, Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Ele sabe o que está para acontecer. Ele sabe que está prestes a ressuscitá-lo. Ele sabe o final da história. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele chora. Apenas 2 palavras. Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais profundos. Ele chora não porque Lázaro se foi, mas porque aqueles ao seu redor estão quebrantados. Ele chora porque Maria está chorando, porque Marta está sofrendo, porque a dor da morte é real, mesmo que por um momento. E é aí que encontramos o coração de Deus. Ele não ignora nossa tristeza. Ele se aprofunda nela. Ele se senta ao nosso lado nas cinzas. Ele chora com aqueles que choram. Ele envolve sua presença em nós como um cobertor quando nenhuma palavra pode consertar o vazio. Então, ele faz algo que muda tudo. Ele fala, não na voz de um ente querido morto, não em sinais codificados ou presságios vagos. Ele fala através do Consolador. João 14, 16, 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espírito Santo não substitui as pessoas que você perdeu. Ele é a presença daquele que nunca vai embora. Você não precisa procurar borboletas, números repetidos ou rostos nas nuvens. Você não precisa encontrar uma mensagem do além-túmulo. Você já tem uma mensagem do coração de Deus para o seu. E essa mensagem é: eu vejo a sua dor. Eu contei cada lágrima. Você não está sozinho. O Salmo 34, 18 expressa assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Portanto, não, Deus não deixará sua mãe visitá-lo em sonho. Não, seu filho não tem permissão para estender a mão através do véu e sussurrar: estou bem. Porque o lugar para onde foram é sagrado, e o caminho entre aqui e lá está selado, por enquanto. Mas o que ele fará é encontrá-lo à meia-noite. Sentará com você no escuro e soprará a paz nos lugares mais profundos da sua alma. É por isso que ele não deixa os mortos voltarem, porque aquele que venceu a morte já está com você. E o que ele planejou é melhor do que um sinal, é melhor do que um momento, é melhor do que qualquer coisa que você possa pedir. É ressurreição. Vivemos em um mundo obcecado por contato, ligações, mensagens, atualizações, notificações. Estamos acostumados à comunicação instantânea, conexão constante, feedback imediato. Então, quando alguém que amamos morre, o silêncio é insuportável. Sem mensagens, sem voz, sem rastros. Se esta mensagem tocou você hoje, não aguarde para si mesmo. Deixe que ela ancore sua alma e que seja uma luz para alguém que esteja passando pelo luto. E se você está buscando verdade, esperança e clareza como esta, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Estamos construindo algo mais profundo do que respostas. Estamos construindo uma comunidade que vive pela verdade. E antes de ir, há outro vídeo na tela agora que se aprofunda ainda mais nas promessas de Deus sobre a vida após a morte. Clique agora. Seu próximo passo em direção à verdade começa aí. Vejo você no próximo. Mantenha-se forte. Mantenha-se firme. Permaneça nele.